Vamos lá. Quando o assunto é economia brasileira, tem um número que sempre aparece na manchete: a taxa Selic. E com ela, em 15%, a conclusão parece óbvia, né? Mas, como a gente vai ver, isso é só a pontinha do iceberg. A história por trás desse número é bem mais complexa e, olha, fascinante. E essa é a narrativa que a gente ouve em todo lugar. A lógica parece simples, direta. Juros para cima, crédito mais caro, menos investimento. Fim de papo. E não é uma ideia sem fundamento, não. O próprio Banco Central usa esse mecanismo para tentar controlar a inflação. Só que fica a pergunta: será que a decisão de investir milhões, de levantar uma fábrica do zero ou de lançar um produto que pode mudar o mercado, será que tudo isso depende só de um número? A resposta, para ser bem direto, é não. Para quem está no comando, o cálculo é muito, mas muito mais profundo. Certo, então vamos fazer um exercício, vamos sair um pouco da manchete e tentar sentar na cadeira de quem realmente toma a decisão de fazer um investimento gigante. E dessa perspectiva, a taxa Selic, claro que ela importa, mas ela funciona mais como um termômetro, sabe? Um sinalizador do ambiente geral. O primeiro fator nessa conta toda é o risco. Pensa bem, todo grande investimento é uma aposta no futuro. A pergunta que não quer calar na sala da diretoria não é exatamente quanto custa o crédito hoje, mas sim, o cenário que a gente está vendo hoje vai se manter estável pelos próximos 5, 10, 15 anos para esse investimento fazer sentido? E isso nos leva direto para a previsibilidade, que nada mais é do que a confiança de que as regras do jogo não vão mudar no meio da partida. Imagina só colocar milhões num projeto sem ter a menor ideia de como vão ser os impostos ou as regulações daqui a uns anos. É um risco gigantesco. Confiança, aqui, é a moeda mais valiosa. E aí entra o que os especialistas chamam de custo de capital de longo prazo. A Selic é como se fosse uma foto do custo do dinheiro hoje, agora. Mas um projeto de infraestrutura, por exemplo, é um filme de 20 anos. O que importa mesmo é o custo total ao longo de todo esse tempo, que é uma mistura dos juros de agora com a percepção de risco lá do futuro. E aqui está o pulo do gato, o ponto que muda tudo. Enquanto o debate público costuma apontar o dedo para a taxa de juros como se ela fosse a grande vilã, o mundo dos negócios olha para ela e enxerga um sintoma, um reflexo. Para quem de fato coloca o dinheiro na mesa, os problemas de verdade estão na base, o nível de risco e a falta de um horizonte claro e previsível. Agora, vamos adicionar uma peça-chave nesse nosso quebra-cabeça. É uma peça que raramente aparece nas manchetes, mas que explica muita coisa. O tal do prêmio de risco. E pode acreditar, é aqui que a história fica ainda mais interessante. De um jeito bem simples, o prêmio de risco é um valor a mais que os investidores cobram para topar o risco de colocar dinheiro em um país. Quanto maior a percepção de instabilidade, seja política ou fiscal, mais alto fica esse seguro. E o detalhe crucial é que esse custo contamina a economia inteira, deixando tudo mais caro. E este slide aqui mostra perfeitamente como esse ciclo funciona na prática. É o que as agências de risco, como a Fitch, chamam de ciclo de retroalimentação. Começa com a dívida alta do governo, o que gera incerteza sobre as contas públicas. Essa incerteza faz o prêmio de risco do país subir e, com o risco mais alto, aumenta a pressão para o Banco Central manter os juros lá em cima. É um verdadeiro ciclo vicioso. E olha, essa não é uma opinião isolada, não. O Banco Mundial, por exemplo, bate na mesma tecla. Ter as contas públicas em ordem e uma política fiscal que passe confiança é o primeiro passo. Isso ajuda a controlar as expectativas, reduz o risco e, só então, abre um espaço seguro e sustentável para que os juros possam cair. Ok? Agora que a gente tem todas as peças, vamos montar a equação completa do investimento. E fica bem claro que focar só na taxa de juros é olhar para uma parte muito pequena do cenário todo. Porque além do custo financeiro e do risco, ainda tem outra camada, o famoso custo Brasil. A gente está falando da complicação que é o sistema de impostos, da burocracia, da logística que não ajuda. São obstáculos estruturais que deixam qualquer operação mais cara e pesam demais na decisão de investir, não importa qual seja a Selic do momento. Então, no fim do dia, a decisão de investir se parece muito com uma balança. De um lado, a gente coloca o lucro esperado. Do outro, uma cesta cheia de coisas. O custo do financiamento, o custo Brasil e, principalmente, o peso da incerteza. Se essa cesta de riscos e custos estiver pesada demais, não tem corte na taxa de juros que sozinho consiga equilibrar esse jogo. Com tudo isso em mente, a gente chega ao coração da nossa análise. E a pergunta que aparece agora é fundamental para a gente entender a real natureza dessa taxa de juros tão alta. Olha para esse número de novo, 15%. É muito fácil transformar ele no vilão da história. Mas e se ele não for a causa de tudo?
E se ele for, na verdade, a consequência? Essa é a pergunta que muda toda a perspectiva. A taxa de juros alta é a doença que está paralisando o investimento? Ou ela é só o sintoma mais visível de um problema bem mais profundo? Um ambiente econômico que é visto como arriscado demais. A conclusão que essa análise toda nos aponta é que a Selic alta tem, na verdade, um papel duplo. Por um lado, ela é o remédio que o Banco Central usa para combater a febre da inflação, mas, por outro, ela é o próprio termômetro, nos dizendo que a temperatura do risco na economia subiu. E a resposta para esse cenário é uma só: cautela. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é uma questão de estratégia. Se o grande objetivo é destravar o potencial de investimento do país, o que tem que ser prioridade? Atacar o sintoma, tentando forçar a queda dos juros, ou tratar a causa, construindo um ambiente com menos risco e mais previsibilidade? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro da nossa economia.